Mas olha, para começar, nós vamos tirar aí algumas dúvidas sobre aquele item, gente, que muitas vezes nós levamos na bolsa, porque é super prático, e fazemos dele um aliado da dieta. Mas será mesmo que ele pode ser um grande aliado da nossa dieta? Eu estou falando, gente, da barrinha de cereal. É prático, né? A gente compra em vários lugares, às vezes até farmácias, mercados, supermercados, você vai encontrar. Mas, de fato, a gente precisa responder essa pergunta. Será que pode ser uma boa opção para a sua dieta? Para a gente responder essa dúvida, nós vamos receber aqui a nutricionista, a Karina Moreira, que é a minha primeira convidada. Chega aí, Karina. Tudo bom? Seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada, Carol. Pode ficar aqui à vontade junto com a gente. Bom, vamos lá, Karina. Carnaval já passou, né? Isso. Inclusive hoje, nessa quarta-feira, uma quarta-feira meio preguiçosa, é válido uma barrinha para dar uma recomposição aí nas energias? É válido, só que tem que prestar atenção bem nos rótulos. É extremamente importante saber escolher e conhecer o que você está comendo, porque ela pode realmente vir a ser uma armadilha. Inclusive, o que eu percebo? Percebo que barrinhas a gente tem hoje uma variedade super grande, inclusive marcas diversas, né, que oferecem aí sabores também diversos. Barrinhas, por exemplo, onde você vai encontrar o concentrado de cereais, outras você já vê com opção de frutas, hoje você já vê mais adocicadas, né, que inclusive tem chocolate. Como a gente fazer uma escolha de uma barra que seja de fato saudável? Na verdade, é interessante observar a quantidade de açúcar. Ela não pode ultrapassar 10 gramas de açúcar por barra de cereal. Observar também os outros ingredientes que tem, principalmente a quantidade de gordura saturada que possa conter nessa barra de cereal. Né? Que tipo de carboidrato tem na barra de cereal é importante também, porque às vezes você deixa de fazer um lanche para consumir uma barra de cereal que acaba sendo mais calórica do que uma fruta, por exemplo. Então, tem que prestar atenção no todos os ingredientes que tem nessa barra de cereal. Agora, de fato, se a gente pensar entre uma caramelizada, entre uma com achocolatada e entre uma que tem a união dos cereais com as frutas, de fato, é melhor que tem frutas, não? É sim. Agora, essa questão de conter o caramelo, de conter o mel, tem que tomar muito cuidado com a quantidade. É isso exatamente o que eu te falei anteriormente. Observar a quantidade, observar o primeiro item. Se ele obtiver o primeiro item da lista da rotulagem for açúcar, você já exclui. Observar a quantidade de gordura. Se for muito mais do que 10 gramas, elimina também. E observar, geralmente ela contém bem menos do que 1 grama de fibra. Então, às vezes as pessoas se iludem. Eu vou comer a barrinha porque tem muita fibra, dá para ser um aporte bom de fibra. E, na verdade, não é. Então, tem que saber escolher. E as que contêm o chocolate são as mais palatáveis, as mais gostosas, consequentemente, as mais calóricas. Essa é uma das armadilhas. E, por ser pequena, dificilmente a pessoa consegue comer só uma barra. Geralmente quem come mais de uma. E quais são os benefícios de, por exemplo, a gente vê que tem união de cereais, frutas secas, enfim. De que forma isso pode servir muito bem, como você falou sobre as fibras, né? De que forma o nosso corpo recebe essa quantidade de fibras e esses cereais e que pode transformar isso num benefício? Na verdade, a barrinha de cereal, ela é um complemento, né? Ou ela pode até chegar a substituir um lanche. Mas para que isso aconteça, ela tem que ter uma quantidade maior de proteína. Por exemplo, se ela for substituir um lanche, ela pode ter entre 10 e 20 gramas de proteína, que vai dar uma saciedade. Aí, se ela for usada para substituir isso esporadicamente uma refeição, ela já tem que ter de 30 a mais gramas de proteína e deve conter mais fibras e um carboidrato de boa qualidade. Pode até conter também algum tipo de fruta, de oleaginosa, como as castanhas, mas tem que tomar muito cuidado com esses ingredientes, essa mistura de ingredientes. Então, com a quantidade de proteína aproximadamente de 30 gramas, você já pode substituir por uma refeição? Isso pode substituir esporadicamente. Claro, eu não posso... no caso, né, que seja exceção e não a regra, né? É literalmente exceção, porque o que acontece é que, principalmente as pessoas, no intuito de perder peso, acabam usando certos artifícios para substituir a refeição que acabam prejudicando a saúde.
E uma barra de cereal nunca vai ser tão completa quanto uma refeição bem feita, uma refeição balanceada. Essa é a realidade. Então, eu tenho que ter consciência disso. Agora, se eu sair, realmente eu não vou ter tempo, sair do trabalho, vou ter uma reunião logo depois e não tive tempo, é melhor comer uma barra de cereal dessa, bem selecionada, do que ficar em jejum. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Agora, vamos lá. Tem muita gente, a turma aí que aproveita para fazer uma malhação, né, diariamente, tem aí uma rotina interessante de atividade física, ou antes ou depois aproveita para consumir uma barrinha. Isso seria interessante nesses dois casos? É sim, Carol. Só que temos que analisar cada caso individualmente, né? Porque eu tenho que... Geralmente, a barra de cereal, para quem é praticante de atividade física, tanto para pré ou pós-treino, ela deve conter um teor maior de proteína. Então, para isso, eu tenho que analisar essa dieta do paciente, quantificar quanto ele já consome de proteína, para exatamente ele não exceder nessa quantidade de proteína. E até o ritmo dessa atividade, né? Porque vai que alguém tem um ritmo muito intenso e a barra, de repente, não é suficiente. Exatamente, porque eu tenho que observar o metabolismo, o gasto, né, metabólico desse paciente, a intensidade da atividade física, né, a duração da atividade física dele. Tudo isso deve ser levado em conta quando você vai prescrever, orientar o paciente na quantidade de proteína, como de carboidrato e dos outros nutrientes da dieta. E, por exemplo, qual a diferença básica para a gente entender, e mais uma vez para essa turma que gosta de se exercitar, a diferença entre a barra de cereal e aquelas barrinhas proteicas? Existe alguma diferença? Existe sim. Geralmente essas barrinhas que as pessoas, no geral, consomem entre os lanches, são barrinhas que possuem flocos de arroz, aí tem o mel, tem frutas, tem as oleaginosas, né, que são as castanhas, as nozes. O perfil, né, de ingrediente dessas barrinhas é exatamente esse. Então, ela não tem uma proteína de alto valor biológico, que, no caso, é feita as proteínas para quem faz treinamento de força. Que aí, no caso, são barras de proteínas que eles usam como a proteína principal, o whey, que pode ser o hidrolisado, pode ser a caseína, e aí vai depender da indicação do nutricionista para o paciente. Eu acho que uma outra coisa que acaba confundindo também o consumidor quando vai fazer a escolha de uma barrinha são aqueles nominhos que vêm, né? Se é light, se é diet, por aí vai. E aí sempre na tentativa de você fazer uma escolha, né, que seja mais benéfica possível e que te traga menos consequências, as pessoas acham que se escolher uma light, ela vai ajudar ali naquela intenção de emagrecer ou de não engordar. De fato, também precisa estar muito atento a esses nomes, né? Essas nomenclaturas. Exatamente. Uma dica básica é: não compre uma barra de cereal ou qualquer outro produto alimentício que você não consiga identificar o ingrediente que tem nela. Se você não conhece o ingrediente, se você não consegue nem pronunciar o nome do ingrediente que está na composição, não compra, porque não deve ser proveitoso para você. Então, às vezes, nesses casos, o menos é mais. Porque às vezes vem cheia de produtos, de corantes, de conservantes, que ao invés de ajudar, faz atrapalhar e acaba ganhando mais peso. Então, essa é a realidade da maioria desses produtos. E uma coisa que você colocou extremamente importante é essa questão do diet light, que as pessoas confundem muito. Então, quer dizer, porque é diet, porque é light, eu posso comer à vontade. Então, ao invés de comer uma barrinha que eu como da tradicional, como ela é light, eu vou consumir mais. A falsa ideia, né, de que está fazendo uma boa Exatamente, escolha. não está, porque na verdade o produto light, ele tem uma redução que pode ser de 25% mínimo até 70%, 80% de qualquer ingrediente da fórmula. Então, o produto, para ser designado como light, ele tem essa redução, mas ele não é isento de um determinado ingrediente. Inclusive não é necessariamente do açúcar. Não. É de um determinado ingrediente. Ele, havendo essa redução, ele já é caracterizado como light. O light, exatamente. Olha, é a mesma coisa do diet, que você, às vezes, as pessoas condicionam o diet único e exclusivamente ao açúcar, mas, na verdade, um produto, para ele ser considerado diet, tem que ser retirado da sua fórmula 100% um determinado ingrediente. Ou seja, aquela nomenclatura do zero alguma coisa, exatamente. Açúcar, gordura e aí vai. Que, na verdade, foi até ano retrasado, foi colocado que todas as indústrias
indústrias deveriam colocar no rótulo 25% menos, aí dizer o que é o ingrediente, aí sim, vem como light. Se for menos de 25%, ele não pode ser denominado de light. É verdade, olha, isso ia facilitar muito, né, essas escolhas. Só que os consumidores, na maioria, grande maioria, não conhece essas nomenclaturas, não sabe ler realmente o rótulo, e fora que o rótulo é muito pequeno, é verdade, dificulta totalmente a identificação dos ingredientes. E até você entender, né, o que de fato o carboidrato, como ele se comporta no nosso corpo, a ingestão da proteína, enfim, para o leigo isso não faz muita diferença, né? Não, de jeito nenhum. E outra coisa, tudo que se refere à alimentação, tudo que envolve alimentação, tem que ter um cuidado muito grande. O ser humano, ele é único, ele é individual, ele tem sua característica individual. Então, você pode consumir uma barrinha de cereal com mel e não sentir nada, ou com algum tipo de oleaginosa e não sentir nada, mas outro pode ter alguma reação alérgica. E tem a questão também dos diabéticos, dos celíacos, né, que não podem consumir barras com glúten. E a maioria das pessoas não consegue identificar isso na barra de cereal. Isso não vem bem explícito na barrinha de cereal. Então tem que tomar, porque você pode acabar caindo numa armadilha e achando que ao invés de perder peso consumindo uma quantidade menor, por ser pequena, acaba consumindo uma quantidade maior de caloria. Agora, sabe o que eu percebo? Eu já vou falar quanto consumidora. Algumas barrinhas, eu percebo que ela me dá uma sensação de saciedade muito grande. Ou seja, você que está com muita fome, é aquele caso, né? Uhum. Você está ali numa rotina intensa, está sem tempo, entre a virada de uma refeição e outra, para você não ficar muito tempo em jejum, aí você vai lá e descola uma barrinha. E ela dá realmente aquela sensação de saciedade, apesar de que a fome não por toda ela minimiza, né? Você ainda sente uma certa fome, mas está ali com aquela barriga, né, sentindo meio saciado, a barriga cheia, digamos assim. E isso é uma característica comum das barrinhas? Sim, porque na verdade, não só da barrinha, como um lanche intermediário. Essa é a função dos lanches entre as principais refeições. Vamos dizer, amenizar essa sensação de fome. Não que eu vou ficar, vamos supor, eu estou entre o café e o almoço e eu vou lanchar uma fruta, fiquei totalmente sem fome. Não, às vezes não, só deu aquela segurada, como tu falaste. Então, eu acho que a questão da barrinha de cereal, dependendo da escolha que você fizer, pode sim dar esse efeito sacietógeno. Então, quer dizer, uma quantidade maior de fibra. Se você puder consumir uma barra de cereal com uma fruta, que tenha as castanhas, que tenha, de repente, chia, linhaça. Então, todos agregam um maior valor de fibra, que consequentemente dá a maior sensação de saciedade. Olha, agora sim a gente entende por que nós sentimos essa saciedade. Agora, uma coisa que me chamou a atenção em alguns rótulos, Karina, é que eu vejo que é muito presente na barrinha o xarope de glicose. O que vem a ser esse ingrediente? Na verdade, tem que tomar muito cuidado com os xaropes. Hoje em dia se usa muito o agave, o xarope da glicose, que é o açúcar, né, da cana, o mel. Todos esses açúcares, eles aumentam o valor calórico dessa barra de cereal. Então, hoje em dia já possuem barras de cereais adoçadas com a própria fruta. Quer dizer, o que adoça, tu prova assim, poxa, como que essa barra de cereal tá doce se ela não tem açúcar? É o poder adoçante da própria fruta. Aquelas alternativas, né? Então, você tem que tomar muito cuidado e, às vezes, também não vem especificado claramente, mas a maioria delas contém adoçante. Entendeu? Então, você tem que tomar cuidado porque não é um adoçante de boa qualidade. Então, esses açúcares, a própria glicose, que é o açúcar refinado, o mel, ele acaba também, de uma certa forma, contribuindo para o aumento da glicemia, se não for bem administrado, dependendo da quantidade. Então, tem que tomar cuidado com isso, sim. Maravilha. Karina, eu quero agradecer a tua presença eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, olha, muito esclarecedor. Inclusive, mais uma vez, a gente chama atenção para você aí de casa. A gente sabe que é prático, que é super leve, né? Você coloca ali na bolsa, coloca às vezes até no bolso da própria calça e você tem a todo momento de prontidão um lanche rápido. Mas, de repente, não pode ser a alternativa aí mais interessante para a sua dieta e não necessariamente para aquela necessidade, né, que seu corpo está tendo naquele momento. Então, fique esperto, muito cuidado com a barrinha de cereal. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, chega aí, tá de volta já já, não sai daí não, que a nossa quarta-feira tá só começando.